Devo dizer, como hei de dizer isto de uma forma politicamente correta, que eu acho que todos os nomeados eram muito bons e todos merecem uma salva de palmas. Devo dizer mais que todos calavam fundo no meu coração. Pelo culto da natureza. Neste caso, pela ajuda que dava aos veterinários deste país, numa área muito sensível e que merece naturalmente aplauso. O outro, sendo eu um apaixonado pelo mar e tendo sido, durante anos, para não dizer décadas, um apaixonado pelas ondas, acompanhei com muito entusiasmo esse projeto da troca mais fácil das pranchas de surf. O terceiro porque tinha consigo uma preocupação que era uma preocupação também ligada com o mar, ligada com a nossa vocação oceânica e, portanto, com uma realidade que é prioritária no nosso país, merece ele próprio uma salva de palmas. E depois devo dizer o quarto para um hipocondríaco é uma maravilha. Tudo o que diz respeito à saúde é duplamente prioritário para o cidadão titular do cargo de Presidente da República, e eu devo dizer que quando dei a volta e ouvi as exposições, virei-me para o Sr. Presidente Anjo e disse: são todos muito próximos, mas eu penso que o que vai ter o primeiro lugar é o quarto. Foi aquilo que teve. Portanto, eu tenho de utilizar o meu poder de previsão de forma crescente noutros domínios da vida nacional. Bom, sinto-me muito bem aqui no Porto. Talvez até demais para Presidente da República. Porque, olhando para o número de municípios que já percorri, à volta de 70, em menos de 9 meses, as vindas ao Porto são escandalosamente em número muito superior a todas as idas a qualquer município de Portugal. E quando digo escandalosamente, é uma dúzia, é uma média de praticamente 2 vindas por mês. E se pensarmos que aqui fico para recebermos todos em conjunto os reis de Espanha, que pela primeira vez começa uma visita oficial pelo Porto e não por Lisboa. E se pensarmos que já cá estarei outra vez no dia 6 de dezembro, porque pela primeira vez haverá uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional no Porto, isto é, fora do Palácio de Belém, verão que o Presidente da República tem que ter algum cuidado para não ser acusado de estar a favorecer em excesso o Porto. Não é que o Porto não mereça, mas não é bom para um presidente arbitral que se quer de todos os portugueses e não apenas dos portugueses do Porto. Bom, dito isto, eu queria cumprimentar a Ange e para os muito jovens que aqui estão, também há alguns como eu, menos jovens, queria explicar para esses muito jovens o significado do nascimento de Ange. Porque eu via com os meus alunos que não percebiam exatamente tudo o que se tinha passado antes deles terem nascido. E, portanto, quando essa pré-história não fazia parte da sua memória pessoal. O país conheceu uma revolução e logo a seguir à revolução conheceu 4 mudanças praticamente em simultâneo. A primeira, óbvia, foi a descolonização. Foi o fim de um ciclo de 500 anos de império. Em 2 anos, entre 74 e 76. A segunda foi a democratização. Criar uma democracia que nunca tinha existido em Portugal. Estamos a falar de 8 anos, entre 74 e 82. A primeira revisão da Constituição.
A terceira foi a integração nas comunidades europeias. E aí estamos a falar de um período mais longo, porque assinado o Tratado de Adesão em 1985, produziu efeitos a partir de 1 de janeiro de 1986. E a quarta foi a mudança da economia, do regime económico. Não houve uma mudança, houve no mínimo 3 mudanças, para não dizer 4. A primeira, o fim dos laços económicos que existiam no quadro do antigo Império, tal como eles eram. A segunda, quase em simultâneo, foi a própria da Revolução, com a nacionalização de setores-chave da economia portuguesa. A terceira foi a reprivatização, num quadro de muito poucos recursos. A quarta é a globalização, com a nossa chegada ao mundo, em termos de exportações, de forma mais diversificada, e a chegada do mundo a Portugal em termos de tomada de posições em setores-chave da economia portuguesa. Tudo isto foi feito em menos de 30 anos. Quando foi criada a ANGE, nós estávamos a sair do período pós-revolucionário. O país tinha entrado em democracia plena em 1982. O país tinha entrado nas comunidades europeias meses antes da criação da ANGE. Isto significava o quê? Que não houvesse empreendedores e empreendedores jovens em Portugal? Havia. Mas era uma realidade limitada. Muito limitada. Falar em empreendedorismo, falar em inovação, falar em empreendedorismo jovem, não estava na ordem do dia. Na ordem do dia tinha estado a descolonização, depois os passos longos na democratização, depois a integração europeia. Tudo o resto era uma realidade que se apresentava como longínqua. A revisão constitucional que abriu caminho à reprivatização dos setores-chave foi a revisão de 89, posterior ao nascimento da ANGE. Quando a ANGE nasceu, ainda os setores-chave da economia estavam nas mãos do Estado. E esse era um grande debate nacional. Um debate tão intenso, que dividiu alguns dos principais partidos portugueses, quase que a meio nos seus grupos parlamentares da Assembleia da República. Era um debate ideológico que havia ainda na sociedade portuguesa, em 1989. E, portanto, quando arranca a ANGE, arranca uma realidade que era, enquanto tal, totalmente nova. Totalmente nova. E nova em termos de mentalidade, em termos de projeto futuro, em termos de concretização. Era um abrir de um novo caminho. E há que fazer justiça. Se virem a história da ANGE, o período inicial é crucial. Quando digo o período inicial, é um período que vai de 86 até 96, inclusive. E há que reconhecer que corresponde largamente esse período à governação do professor Cavaco Silva. É um facto. Não é um juízo de valor, é um juízo de facto. Há naquela ocasião uma realidade política nova, que é a estabilização do poder político, governos de legislatura. Há uma realidade nova, que é os primeiros passos dados nas comunidades europeias e a chegada dos fundos europeus. E há uma realidade nova, que é juntar à estabilidade política e ao financiamento europeu o facto de se querer colocar o acento tónico na mudança da economia. Do Estado nos setores-chave
para um papel muito mais amplo da iniciativa dos empreendedores privados. Isto hoje parece explicar uma coisa incompreensível, porque estamos já numa fase completamente diferente do país. Mas era assim o país quando nasceu Anjo. Isto ajuda a perceber o mérito dos 30 anos de vida. Quando hoje nós lidamos com o Web Summit, com a startup, com a multiplicação de empreendedores jovens na base de incubadoras, e a Anjo teve um papel decisivo também aí. Estamos a falar de uma realidade que consideramos óbvia. Não era óbvia há 30 anos. Não só não era óbvia, como não existia como existe hoje. E porventura muitos dos que então viviam em Portugal não poderiam imaginar que 30 anos depois estaríamos onde estamos hoje. É sempre fácil refazer a história do fim para o princípio. Mas a Anjo fê-la do princípio para o fim deste ciclo. E fê-la com mérito, com sucessivos líderes, sucessivos presidentes, com sucessivas equipas. Foi dando passos. E ali estava o retrato dos passos dados, num ritmo muito acelerado, e há que prestar justiça que depois dessa governação vieram governações seguintes, que todas elas, à sua maneira, apoiaram a Anjo, mais à esquerda ou mais à direita, mas a Anjo afirmou-se pelo seu mérito próprio, pelo dinamismo dos jovens que não só a dirigiram, como foram em número crescente seus associados. Bem como aqueles que, entretanto, a apoiaram. Vimos aqui o exemplo da Caixa Capital. Um exemplo daquilo que eu tantas vezes tenho dito, nomeadamente nos últimos tempos, a importância dessa instituição financeira na economia portuguesa. Chegados aqui, por vosso mérito, nomeadamente os que viveram esta aventura, e um deles foi justamente galardoado hoje, porque começou a vivê-la como jovem, muito jovem, e hoje continua jovem, ao ponto de querer ter um novo prémio de carreira 2, mas temos de admitir um pouco menos jovem do que já foi, porque apesar de tudo passaram 30 anos, ou quase. E eu estava a assistir a esta reunião com um espírito de família e a pensar nos novos desafios que se colocam a Anjo. Porque há desafios que são os mesmos de sempre, exatamente os mesmos. Mas pelo menos encontrei 2 que são os mesmos vividos de forma diversa. E porquê é que há desafios vividos de forma diversa? Porque Portugal mudou. Em 1986, empreendedores jovens eram uma exceção. Hoje começam a ser a regra. Hoje começam a ser a regra. Não é que não os haja menos jovens, mas a regra será a multiplicação de empreendedores jovens no nosso país. Uma realidade transversal, atravessa todos os setores da atividade económica. E o que era a raridade, o que era a exceção, transformou-se na regra geral. Então o primeiro desafio é para baixo. A pedagogia do empreendedorismo tem que começar mais cedo. Mais cedo, na escola. Mais cedo. Tem que começar no básico e no secundário. Antes mesmo de haver o tempo que foi o tempo dos jovens empresários, ainda hoje é. Muitos deles já licenciados, ou mestrados, ou lançados na vida profissional, no começo da vida profissional. Pensar como é que é possível ir para os mais novos ainda e fazer o que é
o mais fácil hoje, que é incentivar o espírito da inovação, do empreendedorismo, do risco, muitas vezes pessoal, outras vezes solidário ou comunitário, com muitos exemplos que são sedutores, que são fascinantes. E nisso eu achei muito boa ideia que no Web Summit houvesse uma parte da assistência, que era uma parte de convite a escolas para estarem ali. Estiveram horas e horas e horas e dias seguidos a participar, a sentirem-se parte integrante da realidade. E a outra é para cima, é que arranca o empreendedorismo jovem, cada vez com mais microempresas ou com pequenas e médias empresas, mas o que nós queremos é que elas passem a grandes. A grandes. Ainda há necessidade, obviamente, de esquemas próprios de apoio às pequenas e médias empresas, mas não na ideia, como no quadro das micro, de ficarem por aí. Não tem que dar o salto para terem condições para serem grandes. Não vá de repente haver uma série de esquemas de incentivo àquilo que é fundamental, que existe, até porque foi crucial e tem sido crucial no tecido empresarial português, feito de pequenas e médias empresas, mas que não se perceba que muitas delas já têm condições para serem, à sua maneira, grandes empresas. No quadro em que se movem. São chamadas médias, de acordo com uma classificação que está largamente ultrapassada. São grandes empresas. Porque essas pequenas e médias empresas, naquilo que exportam, no valor acrescentado, são grandes empresas para a nossa economia. Na perspectiva que é a perspectiva que hoje existe e que é a da aposta crescente em bens transacionáveis. Não quer dizer que com isso se mate tudo aquilo que não é essa realidade. Quer dizer que essa é uma aposta muito importante. E é nos dois sentidos. Isto exige alguma imaginação. No sentido de ir buscar gente ainda mais nova. Porque esta vaga, que não era uma vaga e que a ANGE ajudou a converter numa grande vaga, esta vaga está a crescer todos os dias. Tem de chegar a mais gente mais nova. E por outro lado tem que chegar mais longe em termos de projeção, quer interna, quer externa. E são grandes desafios. No fim de um ciclo de 30 anos, abre-se um novo ciclo, com um país completamente diferente. E porquê é que eu sou o tal otimista realista, ou como diziam ali, esperançoso, não é realista, mas perto disso? Porquê? Porque eu posso comparar o que era e o que é. A minha geração pode comparar o que era e o que é. E pode até olhar para os períodos de crise que os houve, e profundos, como os últimos 4 anos, e ver que durante eles houve uma revolução silenciosa. Que foi, de um lado, uma afirmação, uma luta pela sobrevivência, e do outro lado, uma imaginação para encontrar novos caminhos. E essa revolução silenciosa fez o seu percurso. Nasceram mais empresas, reformularam-se mais empresas, aumentou o empreendedorismo, surgiu uma apetência para a inovação, houve uma mudança de mentalidade. E estou muito à vontade porque nunca tive um complexo relativamente ao papel social do Estado. Acho que é muito importante. Um papel de correção das assimetrias e das injustiças. Mas o que é facto é que surgiu um dinamismo próprio das pessoas e dos seus grupos, na vida cívica como na vida económica.
E essa realidade, como até na própria vida social, pelas instituições que suportaram o tecido social no período de crise. E essa realidade aguentou o país durante a crise, está a vir à superfície à saída da crise e tem de acelerar nos próximos anos. E vai acelerar nos próximos anos. E largamente por vossa iniciativa. Porque é natural que assim seja. Que os mais jovens tenham uma especial responsabilidade e um particular dinamismo nesta mudança na economia do país. Isto vai acontecer. Não é isto tem de acontecer, isto vai inevitavelmente acontecer. Porque já é imparável. É imparável. Assistir ao empreendedorismo jovem, como ele hoje existe, é olhar para uma realidade imparável. É imparável nas universidades, é imparável nos centros de investigação, é imparável nos laboratórios, é imparável em N empresas que surgem todos os dias. É imparável no que está na cabeça de não sei quantos jovens. Eu via isso com os meus alunos. Que diferença entre a maneira como os meus alunos encaravam o seu papel no país, na economia e na sociedade portuguesa, nos anos 70, 80, 90 e depois da viragem do século. Mas que diferença! Eram uns piores que os outros, ou melhores? Não, eram diferentes. E essa diferença está a chegar a toda a sociedade portuguesa. Era aqui que eu queria terminar. O maior elogio que podemos fazer à ANGE não é apenas o de agradecermos o que ela realizou em 30 anos de vida. Foi o que ela contribuiu no plano da mentalidade para mudar, para melhor, para diferente, para mais aberto, para mais cosmopolita, para mais ecuménico, o espírito de tantos setores da sociedade portuguesa. E hoje somos diferentes. Estamos em melhores condições para podermos enfrentar o futuro. Vejam agora porque é que me senti feliz nesta cerimónia. Uma cerimónia no Porto. Uma cerimónia num ambiente de juventude. Uma cerimónia sentindo-se o pulsar dessa juventude na economia e na sociedade portuguesa. Uma cerimónia que, embora evocando o passado, está virada para o futuro, em que o próprio premiado de carreira está a meio da carreira e tem mais anos a fazer do que aqueles que já fez. Quer-se mais futuro do que isto? Para se poder acreditar que Portugal tem futuro. É por isso, não tem mérito nenhum que o Presidente da República passe os seus dias a dizer que o país tem futuro. Está a dizer uma evidência. Não é uma questão de querer puxar para cima o estado de espírito ou a alma dos portugueses. É verificar que isso já aconteceu. Já aconteceu. Já por todo o país, mais e mais portugueses a acreditarem em Portugal. Num Portugal melhor. A ANGE tem uma cota à parte nessa mudança. Bem-haja a ANGE, é aquilo que o Presidente da República aqui veio dizer em nome de Portugal.